Paz e luz, mas muita paz e muita luz para a tua vida e para o teu coração, para a tua casa, para a sua família e para os seus filhos. Paz e luz. Eu quero trazer nesse dia que fez o Senhor uma introdução dos 12 vídeos que eu vou falar sobre relacionamento entre pais e filhos. Você sabia que você pode trazer bênção na vida do teu filho e também pode trazer maldição sobre as tuas palavras lançadas na vida do seu filho quando criança, adolescente, pode afetar a sua vida adulta? A gente vamos estudar essas coisas, né? Eu marquei aqui, a minha cabeça não é computador, então eu marquei aqui para não se perder. Eu quero ser fiel naquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que os seus filhos sejam bênção, né? E você, de maneira irresponsável, muitas vezes, fala coisa para o seu filho que fica marcado para o resto da vida deles. Nessa introdução, nós vamos falar sobre os pais. Os pais muitas vezes não sabem, mas as palavras que ele fala, as palavras, o gesto, fica gravado no subconsciente da criança. E quando na vida adulta isso vai saindo para fora e pode marcar essa criança para o resto da vida. Então, primeira coisa, nós temos que pensar duas vezes para lançar palavra aos nossos filhos. A criança, ela é criança hoje, mas as tuas palavras ficarão gravadas no seu subconsciente, que pode aflorar depois da vida adulta. Vamos lá. Muitas vezes achamos que o amor do pai, aos filhos é natural, né? Achamos isso, é natural o pai ter amor aos filhos. Bom, a verdade é que nem sempre os pais oferecem o amor aos filhos. Nem toda vez é assim. Achamos que é automaticamente, mas não é assim. Tem muitos pais que são pais abusadores, né? Pais que causam trauma aos seus filhos. Vamos lá. Em muita situação, eles não se comprometem com os filhos. Muitas vezes os pais não se comprometem com os filhos para criar os filhos, para ter uma boa relação, para ter um bom diálogo. E muitas vezes esse pai não se compromete, ele não está comprometido com a família. Principalmente pais que estão ausentes à criação dos seus filhos. Pai que, por força do trabalho, por força da religião, deixa os seus filhos com avós. Eu fui criado com a minha avó, né? Tive essa sorte de ser criado com a minha avó. Então, pais que deixam os filhos com a avó sempre vai trazer na vida dele problemas futuros. Graças a Deus que o sangue de Cristo Jesus me protegeu e não trouxe muito trauma na minha vida. E alguns traumas nós estamos vencendo no nome de Jesus. Então, pais que deixam os filhos com avós, com a tia, com os vizinhos, ele, queira que sim, queira que não, ele traz trauma na vida dessa criança. E essa criança pode nascer com um espírito de rejeição na mente da criança, que não está preparada para saber o motivo que o pai e a mãe deixou com o avô, deixou com a avó, deixou com a tia, deixou com a vizinha. Ele não sabe qual foi o motivo. E na sua inocência, ele passa a perceber e a sentir que a sua mãe e o seu pai não o ama, não o quer próximo dele ou dela. Futuramente, esse jovem, ele tem 100% de chance de se aviciar nas drogas, buscar prazer naquilo que ele não tem. Esse jovem, ele pode procurar preencher o seu vazio com as drogas, o vazio que a sua mãe e o seu pai não preencheu na sua adolescência ou na sua infância.
Então, pais, abracem o seu filho, fale, verbalize que você o ama, fale para ele que você precisa ir trabalhar e vai deixar ele com a vizinha para que ele não cresça com esse espírito de rejeição. E é um espírito muito comum na vida de brasileiros. Frequentemente, esses pais têm transtornos mentais. Muitas vezes, alguns deles são dependentes químicos, dependentes de álcool e drogas. E queira que sim, queira que não, quando os pais ou a mãe está no efeito do álcool, da droga, lança-se palavra ao filho. E os filhos não têm um filtro para saber que o pai está no efeito da droga ou da bebida. E tudo que é lançado no coração desta criança, ele passa a acreditar. Tem pais que falam do rosto, falam dos olhos da criança, fala que a criança tem o rosto grande, tem os olhos grandes, e esse jovem passa a ter um espírito de inferioridade. A sua autoestima não é alcançada, não é abraçada, e esse jovem passa a ter problema com a sua imagem. Por quê? Porque os pais lançaram essas palavras no coração dos filhos. Vamos lá. E muitas vezes esses pais, por usar drogas e álcool, eles cometem abuso físico, ele pode espancar, pode bater, e abuso emocional. Ele pode trazer um trauma na vida desta criança. Muitas crianças que são violentas, são pessoas que são dadas a ser violento, que cai na vida de ser bandido, homicida, pode puxar na sua infância, ou ele foi criado sem pai, ou o pai dele bebia e espancava ele, ou os pais dele tinham problemas mentais. Então, essa criança que nasce com abuso físico, abusos emocionais, tende a ser um marginal. Por quê? Porque na mente dele, no coraçãozinho dele, não foi semeado o amor, a misericórdia, a compaixão. E depois que esse jovem cresce, ele não tem a compaixão, ele não tem o amor, ele não sabe expressar também esse amor, porque só dá à pessoa o que ele tem. Eu aprendi a ter misericórdia, porque os meus pais me ensinaram a ser misericordioso. Então, o pai que espanca, que humilha, que maltrata essa criança agora, na sua adolescência, ele vai pegar esse espírito de violência e vai se revestir. E na vida adulta, ele não vai conseguir amar ninguém. Ele vai ser o espelho do pai. Ele vai começar a maltratar a pessoa, a humilhar a pessoa, porque foi isso que plantaram na vida dele. Então, esse vídeo é um vídeo de introdução. Nós vamos tratar, né, de abusos emocionais, abuso físico e outra coisa. Na criança, né, feminina, na mulher, quando o pai ele é mentiroso, ele gosta de mentir, ele tem falta de caráter, ele não honra com as suas palavras, veja só o que acontece na vida dessa criança. Quando é mulher, quando ela cresce, ela procura no seu inconsciente homens que são mentirosos, homens que são mau caráter, para casar. Por quê? Porque ali no subconsciente dela, ela está procurando uma pessoa semelhante ao seu pai. Você já ouviu a expressão dizendo fulano é tão bonita, mas é casado com este homem que não vale nada? É porque vai puxar ali a sua infância. A sua infância, né, muitas vezes ela procura no marido o que ela não achou no pai. E muitas vezes, né, por ironia do destino, ela encontra o seu pai no marido. Ou seja, o marido tem as mesmas características, o diagnóstico do pai. Preste atenção. Vamos criar os filhos com inteligência
e sabedoria, você pode transformar o seu filho em bênção ou em maldição. Aguarda aí o primeiro vídeo que nós vamos tratar de assunto relacionado à vida sentimental, emocional e também familiar. Fica na paz e fica na luz.